Carta do apóstolo Paulo a Tito. Introdução. O livro de Atos termina informando que Paulo tinha obtido autorização para alugar uma casa onde cumpriria sua sentença de prisão domiciliar junto à guarda pretoriana em Roma. 2 anos depois, o apóstolo é posto em liberdade por falta de empenho de seus detratores em levar adiante suas acusações perante César. Atos capítulo 24, versículo 21, Atos capítulo 28, versículo 30. Paulo, então, parte e visita a igreja em Éfeso, onde deixa Timóteo para supervisionar a obra missionária e evangelística realizada pelas igrejas da Ásia, seguindo em direção à Macedônia. Ao chegar ao norte da Grécia, escreve sua primeira carta para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Quando chegou à ilha de Creta, lá deixou seu discípulo e amigo Tito para encorajar e orientar a liderança dos cristãos cretenses, partindo em seguida para Acaia, região ao sul da Grécia. Tito, capítulo 3, versículo 12. Na Macedônia, pouco antes de chegar a Nicópolis, Paulo decide escrever essa missiva de encorajamento a Tito, fiel companheiro de ministério. Quando finalmente chegou a Troade, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, foi inesperadamente preso e novamente levado a Roma. Jogado num frio e isolado calabouço, e pouco tempo mais tarde, logo após ter escrito sua segunda carta a Timóteo, foi decapitado sob as ordens de Nero. Portanto, ao compreendermos a autoria paulina das cartas canônicas a Timóteo, da mesma forma, aceitamos que essa carta a Tito foi pessoalmente escrita por Paulo, fato defendido pelos mais antigos eruditos chamados pais da Igreja. Tudo indica que foram Paulo e Tito que apresentaram o Evangelho para a população de Creta. Depois de frutífera campanha evangelística, Paulo decide deixar que Tito, seu discípulo e querido filho espiritual, ficasse na ilha para organizar a igreja em Creta e discipular sua liderança pastoral. É importante lembrar que Tito era gentio, não judeu, de nascimento, Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao 3. E foi um dos convertidos pelo ministério de Paulo, que se tornou seu grande amigo e cooperador. Quando Paulo teve de viajar para Antioquia, a fim de defender sua teologia em relação ao Evangelho, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, levou Tito consigo para a reunião com os líderes da igreja em Jerusalém. Ao enviar essa carta a Tito, por meio dos evangelistas Zenas e Apolo, numa viagem missionária que incluía Creta no roteiro, Paulo tem o objetivo de fortalecer a autoridade pastoral de Tito, a fim de que ele pudesse vencer a forte oposição herética que ali se levantara. Além disso, Paulo fornece valiosas orientações referentes ao exercício de uma fé cristã autêntica, bem como instrui Tito em como lidar com os falsos mestres que ali também já haviam chegado e tentavam minar a sã doutrina ensinada pelo apóstolo. Paulo ainda aproveita para deixar Tito informado quanto a seus planos futuros. Tito, capítulo 1, Prefácio e Saudação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. No devido tempo, ele trouxe à luz sua palavra, por meio da pregação que me foi confiada por determinação de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Para esta missão, te deixei em Creta,
para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísses presbíteros de acordo com as minhas orientações. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos cristãos que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio. E apegue-se firmemente à fiel palavra da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Porquanto há muitos insubmissos que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. É necessário fazê-los calar, pois, motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras, pregando o que não convém. Um dos seus próprios profetas declarou: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os com toda a severidade para que se submetam a uma só fé sadia, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam e por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Comentário do capítulo 1. Em todas as suas cartas, Paulo se denomina servo de Cristo. Somente aqui ele se apresenta como servo de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 1. No Antigo Testamento, o vocábulo eleito é usado originalmente para designar a escolha de Israel e a determinação de sua missão no mundo. No Novo Testamento, refere-se à posição e missão dos crentes em Cristo, salvos para proclamar o Salvador. Romanos capítulo 8, versículo 33. Paulo costumava chamar seus discípulos mais fiéis a Cristo de filhos espirituais. Tito, assim como Timóteo e Onésimo, foram convertidos mediante o ministério do apóstolo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Paulo e Tito já tinham ministrado juntos em Creta. Em sua viagem a Roma como prisioneiro a ser julgado pelo império, Paulo teve oportunidade de visitar Creta brevemente. Atos capítulo 27, versículos 7 e 8. Como não houve tempo suficiente para organizar a igreja em Creta, agora Paulo se preocupa em constituir supervisores e encorajadores espirituais para pastorearem a comunidade local de cristãos, conforme seu procedimento habitual. Atos capítulo 14, versículo 23. Paulo utiliza nos originais gregos as palavras presbítero e bispo de forma intercambiável. Atos capítulo 20, versículo 17 e 28. O vocábulo presbítero está mais ligado às qualificações, maturidade e experiência, ao passo que bispo tem mais a ver com as responsabilidades pastorais, zelar com carinho do rebanho de Deus. Aqui, Paulo usa uma expressão bem forte no original grego, calar, cujo sentido refere-se a um tipo de mordaça usada para manter fechada a boca de cães ferozes. Paulo cita uma frase de Epimênides, um pensador e poeta natural de Knossos, Creta, do século 6 a.C., muito apreciado pelos cretenses, especialmente pelo fato de muitas de suas predições se cumprirem fielmente.
Mais tarde, a expressão cretanizar foi incorporada à literatura grega para designar o ato sórdido de mentir. A comunidade cristã estava sendo atacada por falsas teologias provenientes de vários grupos, os da circuncisão, que assim como os de Gálatas capítulo 2, versículo 12, pregavam que os cristãos deviam também guardar todos os regulamentos rabínicos da lei, a fim de que fossem salvos e santificados. Outros ensinavam histórias judaicas não bíblicas e se preocupavam em localizar a posição de cada indivíduo e família na árvore genealógica dos judeus até Abraão. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Além desses, ainda havia os ensinos ascetas, dos que faziam acepção quanto a alimentos e tudo quanto Deus declarara bom para o ser humano. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6. A igreja estava sendo levada por um turbilhão de ideias legalistas e gnósticas. E Paulo exorta a Tito, assim como havia pedido a Timóteo, para que pregasse a sã doutrina, expressão que aparece 8 vezes exclusivamente nas cartas pastorais e tem a ver com a teologia bíblica, com toda a sabedoria e amor cristão. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 ao 12. As coisas materiais em si mesmas não têm o poder de contaminar, purificar ou abençoar ninguém. A pureza e a verdade são assuntos relacionados ao espírito e à consciência, e não ao ritualismo. Lucas capítulo 11, versículo 41. Os falsos mestres sempre são reprovados na prova da conduta pessoal. Por isso, Paulo se preocupava em ter uma consciência pura para com Deus e exortava os demais discípulos de Cristo e líderes espirituais para que se aprofundassem no conhecimento da verdade, cujo fruto é piedade e um notável equilíbrio entre teologia bíblica e prática de santidade. Capítulo 2. Orientações a Tito e à Igreja. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Encoraja os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto a seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens e amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, a cultivarem um bom coração, submissas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta de igual modo os jovens para que tenham bom senso, que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós. Instrui os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a tomarem a iniciativa de agradar-lhes, a não serem respondões e a não furtá-los. Pelo contrário, a demonstrarem que são completamente dignos de confiança, a fim de que todos observem o esplendor da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a reunir a impiedade e as paixões mundanas e a viver de maneira sensata. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras.
prega essas instruções, encoraja e repreende, com toda a autoridade. Ninguém te menospreze. Comentário do capítulo 2. O mundo atual tem incentivado as pessoas mais velhas a darem vazão aos seus sonhos reprimidos do passado, deixando de lado cônjuge, filhos e netos e pensando mais em se fazerem felizes, como uma espécie de volta à juventude. Paulo, entretanto, ensina que as pessoas mais velhas, tanto no tempo de vida quanto na experiência cristã, devem ser exemplos morais e espirituais, responsáveis e sensatas. Paulo deixa claro que os mansos padrões morais exigidos dos homens cristãos eram também requeridos das mulheres crentes. A calúnia, mentira e a ingestão exagerada de bebidas alcoólicas, especialmente do vinho, eram vícios típicos, principalmente entre as mulheres cretenses. Paulo exorta as mulheres com mais tempo de vida cristã a serem reverentes, expressão original grega, hieroprepes, cujo sentido literal é próprias para o templo, isso é, mulheres idôneas e dedicadas à vida religiosa como sacerdotisas. Paulo usa aqui um termo mais forte do que em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, em relação à dependência alcoólica, como na expressão literal escravizadas ao vinho, por exemplo, devido ao deprimente estado de corrupção moral que campeava na ilha de Creta naquele momento. Paulo lança mão de uma expressão da literatura grega, cosmio, que era usada para descrever o bom gosto em se dispor a joias, para comunicar aos seus leitores que o bom comportamento cristão faz reluzir no mundo a beleza do Evangelho. Os escravos nas sociedades dominadas pelo Império Romano não possuíam qualquer direito legal e suas vidas ficavam totalmente à mercê da vontade de seus donos. O termo grego senhores, neste contexto, originou a palavra portuguesa déspota, que indica a autoridade absoluta de um dono sobre seu escravo. A graça de Deus está à disposição de todas as pessoas, mas nem todas a desejam. João capítulo 1, versículo 12. Paulo resume o efeito que a graça divina deve ter sobre todos os crentes, promovendo a rejeição da impiedade e incentivando o desenvolvimento de uma vida mais santa e de acordo com as orientações do Espírito Santo. Assim como a profissão de fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, deve ser acompanhada de um viver diário piedoso rumo à plenitude espiritual. A conduta certa deve estar alicerçada sobre a teologia certa. Romanos capítulo 5, versículos 6 ao 10. A palavra remir, no original grego, lutros, que tem o profundo significado de resgatar, isso é, libertar um escravo mediante o pagamento de alta fiança. Paulo junta essa rica expressão ao fato de haver Cristo pessoalmente pago tal fiança com sua morte na cruz do Calvário, para nos comunicar o conceito teológico da expiação substitutiva. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. Capítulo 3. A salvação conduz às boas obras. Lembra a todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam. E às autoridades sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não promovam a calúnia de ninguém, sejam pacíficos e equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas as misericórdias e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador
do Espírito Santo, que ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que a proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, adverte-o uma primeira e ainda uma segunda vez. Depois disso, rejeita-o. Tu sabes que tal pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e por si mesma está condenada. Quando eu te enviar Artemas ou Tíquico, vem depressa ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar ali o inverno. Empenha-te diligentemente e providencia tudo o que for necessário para que nada falte na viagem de Zenas, especialista em leis, e de Apolo. Os nossos, de igual forma, aprendam a dedicar-se às boas obras, a fim de que possam suprir todas as necessidades cotidianas e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo te saúdam. Tu, pois, saúda também a todos quanto nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Comentário do capítulo 3. O termo usado aqui, originalmente em grego, para descrever o amor de Deus pelos homens, é filantropia. Na igreja primitiva, costumava-se aplicar admoestações e repreensões em particular, Atos capítulo 20, versículo 31, ou censuras públicas, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 15, conforme cada caso. Em relação aos oficiais da igreja, além dos procedimentos de praxe, Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17, era comum afastar o pecador renitente de suas atribuições ministeriais por um período de 30 dias, com vista à sua restauração, a exemplo do que era feito nas sinagogas, na punição aos rabinos faltosos. Caso, após esses cuidados, não houvesse uma visível mudança de comportamento, então declarava-se a excomunhão, banimento da comunhão da igreja. Paulo, nesse momento, estava livre do seu primeiro aprisionamento pelos romanos e, portanto, podia planejar suas viagens ministeriais antes da segunda e derradeira prisão em Roma. A cidade de Nicópolis, que significa cidade da vitória, ficava no litoral oeste da Grécia. Paulo usa a expressão grega original nomikos, que significa simplesmente jurista, para identificar seu possível advogado especializado nas leis romanas. Certamente não era um escriba judeu convertido, pois o nome Zenas não é hebraico. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Introdução. Durante essa breve missiva, o autor se identifica como Paulo em 3 oportunidades. Não há dúvida, desde a igreja primitiva, de que o apóstolo Paulo é o autor deste texto com tantas afinidades com a carta à igreja em Colossos, especialmente quando comparamos os versos 2, 23 e 24 de Filemon com Colossenses capítulo 4, versículo 10 ao 17. Logo após a tradicional saudação com ações de graça ao Senhor, pela fé e o amor fraternal operante de Filemon, Paulo eleva uma prece a Deus, pedindo que Filemon cresça ainda mais na graça de Cristo e chega ao propósito dessa carta. Filemon havia abraçado a fé cristã e demonstrado um testemunho notável na cidade. Como tantos outros cidadãos de Colossos, Filemon era senhor de escravos. Colossenses capítulo 4, versículo 1, Efésios capítulo 6, versículo 5.
Onésimo, um escravo pertencente a Filemon, havia fugido de seu proprietário, depois de aparentemente ter cometido um furto. Onésimo conseguiu fugir para a grande metrópole de Roma, onde acabou se encontrando com Paulo, que lhe ministrou o Evangelho e o ajudou a receber a graça da salvação em Cristo. Uma vez crente e fortalecido na fé, Onésimo é enviado por Paulo de volta a seu senhor com essa carta pessoal de recomendação em seu benefício. Paulo apela ao coração transformado e santificado de Filemon para que não apenas receba um escravo fugitivo sem as tradicionais punições da época, mas sim com generoso perdão, próprio daqueles que receberam a graça da salvação em Cristo. Por outro lado, Onésimo deveria se entregar ao serviço do seu Senhor com toda a lealdade e dedicação, igualmente próprias dos que amam ao Senhor e, em nome de Cristo, testemunham ao mundo com suas vidas regeneradas e santas. Onésimo não era mais um escravo forçado e humilhado em sua vontade, mas um servo voluntário e caríssimo irmão em Cristo. Paulo se dispõe a ser o fiador idôneo desse novo contrato, aliança, e adianta que sua confiança na conversão genuína de Onésimo era tão grande que arcaria pessoalmente com qualquer prejuízo que eventualmente o ex-escravo tivesse causado a Filemon. Essa história verídica do senhor Filemon e seu escravo Onésimo vem proporcionando à igreja de todas as épocas uma profunda ilustração da doutrina evangélica da redenção. Paulo escreveu essa carta a Filemon próximo do final do seu primeiro aprisionamento em Roma, na mesma época em que produziu sua epístola aos Colossenses e a enviou para Colossos pelas mãos de seus discípulos Onésimo e Tíquico por volta do ano 61 depois de Cristo. Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a ti, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de batalhas, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em tua casa, graça e paz a todos vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Constantemente dou graças a meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações, porquanto ouço testemunhos a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor por todos os santos. Ora, para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem de que dispomos está em Cristo, pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Por isso mesmo, considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te, confiado no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ele, no passado, te foi inútil, entretanto agora é útil, tanto a ti quanto a mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Bem que eu gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Todavia, não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que qualquer favor que venhas a fazer seja fruto da tua espontaneidade e não por constrangimento. É possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesses reavê-lo agora e para sempre, não mais na condição de escravo, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal, quanto como cristão. Assim sendo, se me consideras um irmão no Senhor,
recebe-o como se recebesse a mim mesmo. Contudo, se ele te causou algum prejuízo ou te deve qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta. Eu, Paulo, escrevo essas palavras de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves tua própria vida. Sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Escrevo-te na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais do que te peço. Além disso, prepara-me hospedagem, pois espero que por meio das vossas orações serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, envia-te saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vós. Comentário da carta a Filemon. Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreve essa pequena carta por volta do ano 61 depois de Cristo, seguindo os principais preceitos da diplomacia grega. Em seu apelo a Filemon, cristão da cidade de Colossos e dono de muitos escravos, Colossenses capítulo 4, versículo 1, Efésios capítulo 6, versículo 5. Paulo não se apresenta como apóstolo, como normalmente fazia, mas simplesmente como prisioneiro ou algemado no serviço de Cristo, criando empatia e fazendo que sua abnegação seja um exemplo para Filemon. Paulo estava perto do fim de seu primeiro aprisionamento em Roma. Um líder cristão somente pode apelar ao sacrifício ou congregação dos seus seguidores na medida em que ele próprio está disposto a dar sua parcela de contribuição pessoal. Embora escreva essa carta em companhia de Timóteo, Paulo prefere usar a primeira pessoa a fim de enfatizar o grau de pessoalidade e intimidade das solicitações. Filemon era dono de Onésimo, que havia fugido, mas agora, convertido ao Senhor, desejava cumprir com suas obrigações espirituais, morais e sociais, a fim de proclamar seu bom testemunho cristão. Arquipo era ministro da igreja em Laodiceia e filho de Filemon com Áfia, Colossenses capítulo 4, versículo 9 ao 17. Paulo vivia em oração por seus discípulos e pela igreja. Filipenses capítulo 1, versículo 3 e 4 e 13. A fé tem três expressões aqui: fidelidade a Cristo e aos irmãos, confiança no Senhor e em seu amor providencial. Amor na forma de ações práticas, especialmente pelos crentes. João capítulo 8, versículo 31. A palavra coração é o correspondente mais próximo à expressão original grega, que se traduziria literalmente por intestinos, pois tratava-se da parte do corpo que na cultura helênica daquela época refletia os sentimentos mais íntimos do ser humano. Isso ocorria por simples comparação entre certos eventos emocionais e uma espécie de frio na barriga provocado por eles. Paulo faz um interessante jogo de palavras baseado no significado do nome Onésimo, em grego útil, com um firme desejo de servir em singeleza de coração. Colossenses capítulo 3, versículo 22 e 23. Paulo o considerava um filho amado, como Timóteo e Tito. Filemon, por causa da sua confiança em Cristo, deveria receber Onésimo como um irmão querido. Os apóstolos e mestres tinham o direito de ser remunerados pelo tempo dedicado ao ensino de seus discípulos. Romanos capítulo 15, versículo 27. Assim, Paulo tinha todo o direito de cobrar por seu ministério junto a Filemon e sua casa. O valor seria suficiente para a compra da escritura de posse de Onésimo. Às vezes, homens de negócios compreendem melhor um argumento bem racional e matemático. Mas o apóstolo não o obriga. Prefere dar seu exemplo sob a administração cristã, mordomia,
em que o cristão tem a obrigação de dar, mas Deus só aceita aquilo que for oferecido de livre e boa vontade, segundo Coríntios capítulo 9, versículo 7. Devido às condições políticas e sociais impostas pelo Império Romano, Onésimo não deixaria de ser escravo, porém não seria mais tratado simplesmente como um criado, tampouco serviria somente sob os regulamentos da lei como irmãos amados em Cristo. Tanto o patrão quanto o servo teriam prazer em cooperar um com o outro para louvor do nome de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Martinho Lutero, 1483 a 1546, o teólogo reformador alemão, ligado à ordem dos agostinianos e professor de teoria bíblica em Wittenberg, em 1510, ao visitar Roma, ficou horrorizado com o estado de corrupção e imoralidade do clero e da corte papal. No dia 13 de fevereiro de 1517, afixou na porta principal do Palácio Ducal de Wittenberg suas 95 teses contra a cobrança de indulgências. Em 1520, mediante a bula Exsurge Domini, ele foi excomungado. Perseguido pelo clero, refugiou-se no castelo de Warburg, pertencente a seu amigo Frederico de Saxônia. Dedicou-se à tradução da Bíblia para o idioma alemão e, ao ler este texto de Paulo, afirmou: o que Jesus Cristo fez em nosso benefício diante de Deus, o Pai, Paulo fez em favor de Onésimo, diante de Filemon. Em 1524, abandona sua ordem católica e casa-se com a ex-freira Catarina von Bora. Tiveram 6 filhos naturais e 4 adotivos. Lutero costumava dizer que o casamento é uma escola muito melhor para o caráter do que qualquer monastério. Terminamos aqui a leitura das cartas do apóstolo Paulo a Tito e Filemon. Que Deus nos abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor incline os nossos corações a Ele, que a palavra de Deus seja selada, confirmada nos nossos corações e que o nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nos dê uma fé verdadeira, fortalecida, para que nós possamos praticar essa palavra com todo o nosso amor, com toda a nossa força, com toda a nossa fé, em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.